Vamos levantar e vamos abrir o coração cantando ao Senhor do universo, ao Deus da nossa vida. Canta minha alma, canta Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Agora com entusiasmo. Que segurança são de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sei que herdeiros são de meu Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sendo submisso sempre ao Rei, sinto os enlevos puros além, anjos descendo, trazem louvor, ecos da graça, bênçãos do amor. Vamos cantar ao Senhor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Todos sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz. Quanta bondade, uma explosão de alegria. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Amém, glória a Deus. Amém. Graças E Ele a virá Deus. buscar aqueles que são seus Amém. para os introduzir na casa do Pai. João 14, verso 1 ao verso 3. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Aleluia. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, da Portuguese Pentecostal Ministries, Assembleia de Deus, Amém. nos Estados Unidos, no estado de Norte Carolina, e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1 e verso 16. Amém. A Deus louvamos, adoramos e exaltamos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. A Deus toda a glória, louvor e adoração. E hoje, como sempre, é também um dia de boas novas, porque vamos anunciar um noticiário do céu, Amém. que tem Aleluia. sempre as melhores notícias. Graças a Deus. É a nosso palavra Pai do Santo. Senhor que, deixe-me dizer-lhe, que já desde o Velho Testamento vem afirmando que ela não volta para Deus vazia. Yes. Antes fará prosperar para aquilo para que o Senhor a envia. Amém. Tomemos atenção à palavra de Deus, porque ela é espírito e vida, Amém. lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E agora a minha esposa
vai falar convosco. Graças a Deus. É, na realidade, um privilégio estarmos mais uma vez convosco e na presença do Senhor, Amém. para o exaltar e para o glorificar, para lhe dar a glória, Amém. pois só Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Amém. é tudo aquilo que nós carecemos. Glória ao nome Graças do a Senhor, Deus. nesta vida e para a vida vindoura, porque Amém. nós não confiamos no Senhor só para esta vida, Amém. mas para a eternidade. Yes, Aleluia. Lord. E Ele é o nosso melhor amigo, o Sim, nosso Senhor. paizinho querido. Aleluia. Lord. Aquele que nos tem amado de uma maneira tão preciosa, Graças a tão Deus. maravilhosa, que não deixou os seus filhos de qualquer maneira. Yes. Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Graças a Se Deus. você não tem a certeza desta salvação, você que ouve talvez pela primeira vez, ou quem sabe até mais que uma vez, hoje tem a oportunidade Amém. de entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Amém. Não nas mãos de um homem qualquer, cheio de falhas ou de fraquezas como Glória. qualquer um dos outros, mas naquele que é Rei, Senhor, Amém. aquele que vive pelos séculos dos séculos, aquele que sabe a sua vida, que sabe as suas necessidades e que o quer abençoar. Amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar por aqueles que nos pedem as nossas orações, por aqueles, aleluia, que carecem de um milagre na sua vida, Amém. que carecem que o Senhor opere nas suas famílias. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na tua presença nós Glória. estamos, com um alvo apenas, Senhor, é de engrandecer o teu nome, Yes. de te dar toda a honra, toda a glória, Glória a Deus. todo o louvor e toda a adoração Shaddai a àquele Senhora. que é Rei, Senhor, Sim, Senhor. aquele que vive pelos séculos dos Graças a séculos, Deus. aquele que tem a nossa vida nas suas mãos. Senhor. Bendito seja o teu grande e excelso nome. Aleluia. Maravilhoso Deus, poderoso Senhor, que até aqui nos tens guardado, aleluia, Graças a no teu santo caminho. Amém. E tem sido tantas as bênçãos com que tu nos tens abençoado. Graças a Deus. E vais continuar a abençoar aqueles que se chegam a ti, aqueles que te buscam de todo o seu coração. Yes, Tu Lord. estás pronto para os abençoar. Amém. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus Lord. amoroso, aleluia. Abençoa as suas necessidades, cura, Senhor, salva, Faz Senhor. assim, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa o teu servo na exposição da tua palavra. Amém. Ajuda-o, dá-lhe graça e sabedoria do Amém. alto, meu Senhor. Yes. Para a glória do teu nome, ajuda-nos a abrir Amém. os nossos corações para a tua palavra, para aguardar, para não pecarmos contra ti, meu Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E nós vamos continuar com este assunto de estudo bíblico acerca de membros e órgãos do nosso corpo com funções espirituais. E este é a continuação deste da semana passada. Ou seja, os ouvidos do homem. Número 2. O que é que nos diz a Bíblia acerca dos ouvidos? E também este estudo bíblico tem por fim saber se nos conhecemos a nós próprios nas várias partes do nosso corpo, nos olhos, na boca, nos ouvidos, nos pés, nas mãos, no coração. E também lembramos a cada um de nós 4 coisas importantes: que os cristãos são o templo do Espírito Santo, que são a família de Deus na terra, que são embaixadores do reino de Deus, que serão iguais aos anjos no céu. Pergunto, como estamos nós tratando e usando o nosso corpo? E, continuando, nós vamos ler apenas 3 versos da mensagem que já foi lida a semana passada. Em Mateus capítulo 11,
verso 12, 13 e 14 e 15, 4 versos. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Força espiritual. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Amém e amém. E no verso 15 diz: quem tem ouvidos para o ouvir, ouça. É isso que nós estamos ministrando. Entretanto, vamos cantar de novo aquele corinho que fala do ouvido, corinho da escola dominical. Cuidado, meu ouvido, com ouvir, cuidado, meu ouvido, com ouvir, pois teu pai em cima está ouvindo como ouves cá. Cuidado, meu ouvido, com ouvir. Mesmo que não saia bem na música, está falado, está cantado. E nós temos estes corinhos da escola dominical relacionados com este estudo. O ver, o ouvir, as mãos, os pés, etc, etc. Estamos nós tratando do nosso corpo para sermos irrepreensíveis para a vinda do Senhor? Pois bem, aqui temos o nosso quadro acerca dos olhos, dos ouvidos, da boca, das mãos, dos pés e do coração. E todo o nosso espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 São Inocêncios 5 e verso 23. E nós vamos agora sim começar, ou recomeçar, esta segunda parte do estudo sobre o ouvir. Lembremos-nos aquilo que já dissemos a semana passada, que para aquilo que nos interessa, digamos, normalmente, naturalmente, somos todos ouvidos. Isto é, no âmbito natural. Mas como Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, então prestemos ouvidos às palavras de Deus, que são muito mais importantes que qualquer história, ou de negócios, ou de viagens, ou de bem fazer, ou qualquer coisa que nos possa acontecer no tempo de vida terrena. Demos atenção às coisas da eternidade particularmente. E, entretanto, enquanto andamos por cá, devemos saber aquilo que Deus requer de mim e de ti, do meu corpo e do teu corpo, visto que os corpos das pessoas regeneradas por Deus são o único templo onde o Espírito Santo habita. Está escrito que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem, mas habita num coração regenerado. Isto é, Deus regenera, modifica o caráter das pessoas e fala-os depois como meninos e como servos. Então, devemos ouvir aquilo que o Pai Santíssimo nos diz para orientar a nossa vida aqui na Terra para, na eternidade, desfrutar da sua casa, andar nas ruas de ouro, e as portas daquela casa são de pérola. De maneira que, uma vez que não vivemos eternamente na Terra, preparemos-nos para a eternidade, para um bom lugar. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos nós temos ouvidos
Portanto, os ouvidos que ouvem a palavra do Senhor é o nosso quarto aspecto deste estudo. Os ouvidos que ouvem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é ouvido por dois tipos de pessoas. Aqueles que gostam e aqueles que não gostam. Os que gostam, Deus faz deles uma terra frutífera. Aqueles que não gostam, bem, Satanás rouba aquilo que foi semeado no seu coração. Portanto, todos nós temos ouvidos para ouvir e alguns já desde pequenos têm interesse em ouvir a história da Bíblia acerca de Deus, particularmente da salvação. Havia um pastor que falava acerca de um seu netinho com 4 anos. E ele dizia que já tinha ganho, não sei se 1 ou 2 pessoas, para o céu. E já tinha levado, digamos, 1 ou 2 adultos a encontrar Jesus nas suas vidas. Mas a criancinha tinha apenas 4 anos. E quando lhe foi perguntado acerca disso, ele dizia: agora estou ocupado com outro. O mais importante na nossa vida não é compreendermos que somos homens ou mulheres, mas compreendermos que Cristo deu a sua vida por mim e por ti. E recebermos a dádiva da salvação. Então, está o assunto resolvido. Porque quando nós somos salvos e nos mantemos no caminho do Senhor, encontraremos o Senhor nos ares ou na casa do Pai, de uma ou de outra forma. Contudo, existem muitos mais que não têm qualquer interesse em ouvir a palavra do seu Criador, e uns ficam ateus por vontade própria e outros ficam religiosos com a sua tradição. E esta expressão de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, denota que as pessoas que têm interesse em saber acerca de Deus e seus planos devem prestar atenção ao que ouvem. E se as palavras de Deus vierem em forma de correção para qualquer um de nós, para as nossas vidas, devemos aceitar e deixar que Deus nos corrija e agradecer ao Senhor essa correção. Você deseja ser avisado das coisas importantes para o seu futuro? Então, dê atenção à Sagrada Escritura. Em Marcos 4, verso 24, Jesus disse: atendei ao que ides ouvir. E Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Atendei ao que ides ouvir. Tomamos nota de várias passagens bíblicas sobre ouvir ou não ouvir, ter ou não ter interesse em ouvir o que Deus fala. Vejamos 6 pontos de meditação, de boa mente e de bom gosto para nossa bênção, nossa proteção e etc. Primeiro lugar, houve um rei de Israel que ouvia os seus 400 profetas de Baal, que o incitavam a ir à guerra e conquistar uma determinada cidade, etc. E ele estava junto com o rei de Judá, chamado Jeosafá. E este rei de Judá, depois de ouvir esses 400 profetas com o rei Acabe, fez uma pergunta a este rei de Israel: ainda há mais algum profeta para se consultar a Deus sobre ir ou não ir à guerra?
Este rei Acabe lhe disse, ainda há um, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza bem de mim, senão mal. 2 de Crónicas 18, verso 5 ao verso 7. Era Micaías. E qual a razão deste profeta falar mal daquele rei? E os outros não. 400 deles a dizer a mesma coisa. E este profeta era o único que o rei de Israel aborrecia. Mas era o único que se devia ouvir. Estava nele a palavra de Deus. E nos outros estava a palavra do diabo. De maneira que lembremos-nos de que para os últimos dias da hora da graça de Deus existiram montões de doutores. Sabe o que é um monte? Uma elevação grande. Se haveriam montões de falsos doutores e falsos profetas, como serão as multidões dos enganados? De maneira que estava nele a palavra de Deus. Micaías, como João, tinha da parte de Deus um mandado para corrigir os reis, os governos. Os governos também precisam de ouvir a palavra de Deus, os presidentes, seja quem seja. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Todos têm que ouvir que são pecadores destituídos e que a sua vida deve ser regrada na palavra de Deus. Então, ao longo da história, todos os servos de Deus têm sido aborrecidos, perseguidos e mortos por pregar a palavra de Deus. Ainda há um, mas eu aborreço, que não fala bem de mim, senão mal. Por que razão? Por que razão o servo de Deus trazia correção àquele homem? É porque a sua vida não estava regrada na Santa Escritura, mas sim no seu intelecto e da sua mulher. Segundo lugar, quando Jesus disse, quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais porque não sois de Deus, este assunto é muito profundo. Há pessoas que gostam de ouvir e há pessoas que não gostam. E aqui temos aquele ensino que Jesus deixou. Os que gostam são de Deus. Os que não gostam não são de Deus. Posso fazer-lhe uma pergunta. Você gosta de ouvir esta verdade de Jesus? Eu vou repetir. Quem escuta as palavras de Deus são de Deus. Por isso, vós não sois de Deus porque não as escutais. A palavra de Deus vem muitas vezes em forma de correção. Vem em forma de aviso. Vem em forma de bênção. Mas há muita gente que só sabe nadar desta forma. E eu uso dizer que as pessoas só sabem orar o Pai Nosso até metade. Venha ao teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino. E não sabem dizer, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. De maneira que Jesus disse isso. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então pegaram em pedras para lhe atirar, e Jesus teve que se ocultar, saindo do templo. João 8, 47 a 59. Esta é a verdade. Quem não escuta as palavras de Deus não é de Deus. Jesus diz isso. Você escuta retóricas religiosas ou escuta o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? E ele vem em diversas formas.
E naturalmente, saiba com certeza que uma dessas formas é a correção divina. E deixe-me dizer aquilo que já disse, e está escrito aos Hebreus capítulo 12. Se aceitamos a correção, diga, Deus nos trata como filhos. E se não aceitamos a correção, diga, Deus nos trata como bastardos. O que desejamos nós para a nossa vida? Então, em terceiro lugar, quando Estevão deu testemunho perante o Conselho de Israel, que estava vendo Jesus ao lado do Pai, eles gritaram com grandes gritos e taparam os seus ouvidos e depois apedrejaram o seu servo Estevão até à morte com pedras, naturalmente. Atos 7, 55 a 60. Vós não sois de Deus porque não ouvis ou escutais as palavras de Deus. Estas são as verdades factuais do Evangelho. Ou ouvimos e guardamos aquilo que Deus nos dá, ou rejeitamos aquilo que Deus nos oferece. Uma das coisas acontece. Assim, tanto no passado como no presente, existem chamadas igrejas que não gostam de ouvir as verdades sagradas e expulsam os pregadores, fazem a vida cara até que eles têm que andar para outro lugar. Porque pregar contra o pecado sempre trouxe perseguição e morte, como Jesus disse em Mateus 23 e verso 37. Jerusalém, porque é que tu apedrejas os profetas e matas aqueles que são enviados? Sempre foi assim, desde o Velho Testamento. E Jesus lançou em rosto isto à cidade de Jerusalém, chorando sobre ela. Ainda hoje estas palavras fazem eco. A quem escutamos nós? Para onde queremos ir nós no fim da nossa vida terrena? Vamos para o céu ou vamos para o inferno? É claro que muitos não creem, mas eu creio no ensino de Jesus, que ele falou em Lucas 16, 19 a 31, e deve ser lido de vez em quando. E os servos de Deus não têm outra alternativa, senão ir por todo o mundo e pregar a palavra de Deus a toda a criatura, para depois vir o fim. Os ouvidos podem abrir-se ou fechar-se conforme o que desejamos. Uns têm ouvidos que ouvem, porém outros são como as serpentes que fecham os ouvidos para não serem encantadas, subjugadas ou seduzidas, como diz o Salmo 58, verso 4 e verso 5, e Jesus continua a dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E em quarto lugar, Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Somos nós, ovelhas de Cristo, que estamos ouvindo a voz do Senhor. Graças a Deus. O Senhor deu-nos para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para doutores, e nós precisamos de ouvir esses ministérios todos. E precisamos de colher alguma coisa que Deus nos dá e congregar na igreja local, ir aos cultos da igreja local, não faltar. Se tiver que faltar por alguma coisa grave na sua vida, faltou, mas deve congregar na sua igreja local e suportá-la para que haja obra da missão naquela igreja. Jesus disse: as suas ovelhas ouvem a sua voz, eu conheço-as, e elas me seguem, como se vê em João 10, e verso 27. Os que ouvem a Cristo, seguem a Cristo. Esta é a verdade. Quem não ouve a palavra de Deus, não segue ao Senhor. Um dia, quando Jesus estava ministrando a palavra de Deus, muitos dos seus discípulos o deixaram, porque diziam: duro é este discurso,
quem o poderá suportar? Até os seus discípulos não queriam ouvir a palavra de Deus e foram-se embora. Deixaram o Senhor. E nós fazemos uma pergunta: se fizeram isto a Jesus, que fará aos pastores que ele envia a pregar o Evangelho? E o Senhor disse aos 12: e vós quereis ir também? E Pedro disse: para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E isto é o que conta. Ouvir as palavras da vida eterna. Jesus tem as palavras da vida eterna. E essa vida abundante na casa do Pai é totalmente diferente do sofrimento onde está o rico da história de Lucas 16, de 19 a 31. É muito melhor andar nas ruas de ouro. Tu tens as palavras da vida eterna e mais ninguém. Quinto lugar, em Êxodo 19, verso 5 e verso 6, Deus afirma ao seu povo: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, diga diligentemente, e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Deus impõe as suas condições ao seu povo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não impõe a você condições a Deus, você não tem autoridade, nem eu, sobre a nossa própria vida. Ela pertence a Deus. O Senhor diz já desde o Velho Testamento: todas as almas dos homens são minhas. E a alma que pecar, essa morará, ficará apartada da comunhão de Deus. De maneira que todos nós pertencemos ao nosso Criador. Qual é o nosso interesse? Se diligentemente ouvires a minha voz, então sereis a minha propriedade peculiar. Ouvir a palavra de Deus não é ouvir uma religião. A palavra de Deus transforma, regenera, santifica, salva, liberta. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, disse Jesus. A palavra de Deus, como tenho dito, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sermos diligentes em ouvir e guardar o que ouvimos é ensino divino, não é nosso. E isso significa ser cuidadoso e zeloso daquilo que Deus nos ensina. Você pode dizer amém. Em Provérbios 8:34 afirma: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas cada dia, indo à casa de oração neste tempo presente, quando há cultos ali, para, por algum motivo, e em primeiro lugar exaltar a Deus e depois ouvirmos aquilo que Deus quer de nós. Porque no outro dia a gente não sabe se existe. Portanto, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, zelando às minhas portas cada dia. Provérbios 28, verso 9, diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aquele que não gosta de ouvir a palavra, também a oração, seja sua própria ou de intercessão, não tem qualquer valor. Porque tem rejeitado aquilo que é de mais precioso na sua vida. Porque a palavra de Deus salva, liberta, cura e santifica. No meio de todos os problemas que nos pode afligir, demos crédito, ouvidos à palavra de Deus, porque ela é enviada com um propósito e não voltará para o Senhor vazia. Antes fará prosperar para aquilo para que Deus envia. Até a sua oração será abominável.
Provérbios 23, verso 12 diz: aplica o teu coração à disciplina e o ouvido às palavras do conhecimento. A desgraça das pessoas vem exatamente pela negligência. Negligência. Jeremias 3, 25 afirma: jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos de confusão porque não demos ouvidos à voz do Senhor. Será que a gente pode aprender alguma coisa com os outros que por aqui passaram e passaram graves dificuldades? Estou-me referindo ao povo israelita que andou quase sempre perdendo a sua própria pátria e agora voltaram em 14 de maio de 1948. Qual sinal evidente e o maior de todos acerca da segunda vinda de Jesus para levar-nos para o céu? Será que nós damos valor? Nós não demos ouvidos à voz do Senhor e jazemos na nossa vergonha e cobertos de confusão. Esta é a situação em que o mundo se encontra. Ouça o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E repetindo, Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sexto lugar, aceitar ou não os conselhos de Deus, resultem bem ou mal, o ouvir e praticar o que ouvimos ou não, está a bênção ou a maldição. Em Jeremias 7, verso 23 diz: dai ouvidos à minha voz e eu serei o vosso Deus. Condições: dai ouvidos à minha voz, então eu serei o vosso Deus. E vós me sereis meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar. Oh, louvado seja Deus. Não pensem em andar no seu próprio caminho e ir para o céu por suas próprias virtudes ou coisas parecidas. Não existe tal coisa. Dai ouvidos à palavra de Deus e andai em todo o caminho que eu vos mandar, porque há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são os caminhos do sofrimento eterno. Andai pelos caminhos que eu vos mandar, para que bem vos vá, para que bem vos vá, para que bem vos vá. Você quer as bênçãos de Deus ou o Deus das bênçãos? Eu antes quero o Deus das bênçãos, porque se eu tiver o Deus das bênçãos, terei as bênçãos de Deus. Mas se eu quiser as bênçãos de Deus e não quiser o Deus das bênçãos, nada me acontecerá. O fim será horrível. Se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar e as coisas do Senhor, todas as outras serão acrescentadas, disse Jesus. E em Mateus 7, 24 a 27, Jesus disse: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-é ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você sabe o que é edificar a casa sobre a rocha? A rocha é uma pedra, e a pedra é Jesus. Mas a rocha fala-nos de solidez, onde ela é firme, pode-se pôr qualquer coisa sobre ela, e não tem problema, porque a pedra aguenta bem. E desceu chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu e foi grande a sua queda. Sabemos nós o significado de ser insensato. Tal pessoa, segundo o dicionário, perdeu o juízo. De maneira que edificar sobre a rocha é edificar sobre um fundamento sólido. E a rocha é Jesus Cristo. E tudo mais fora de Jesus Cristo vai cair e grande vai ser a sua queda. Não traga ninguém à mistura com Jesus Cristo,
porque ninguém pode ir ao Pai senão por mim. João 14 e verso 6. O diabo e o mundo não gostam de ouvir esta verdade, mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Portanto, edificamos a nossa casa sobre a rocha, ouvindo a palavra de Deus. Jesus nos ensina desta forma: ouvir e obedecer ou não é o que resulta numa vida espiritual sadia, ou doentia e grave. Ou a casa fica em pé, ou ela cai. Ouvir de bom grado e crer no que ouve resulta em vida ou morte eterna. Em João 5, verso 24, Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Será que nós ouvimos com ouvidos de ouvir, com gratidão em nossos corações, ter alguém que nos ajude a saber da nossa vida e a saber aquilo que devemos fazer ou praticar? Será que nós temos um coração agradecido a Deus? E para o fim dos tempos, temos uma solene advertência de Deus nestas palavras de Paulo. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. O que é ter comichão nos ouvidos? É não gostar de ouvir as palavras da verdade que liberta. Então amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou desejos carnais, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, verso 3 e verso 4. E nós estamos nesse tempo há bastante tempo. E o ouvir é tão importante nas Escrituras que, relacionado com estes vocábulos, encontra-se nas Escrituras mais de 1703 vezes. E Jesus diz: quem tem para ouvir, ouça. Ouvir é, de facto, muito importante, porque é por aqui que nós gravamos aqui, na nossa mente e nos nossos olhos. Que situação temos nós dado aos órgãos e aos membros do nosso corpo que a Bíblia Sagrada nos fala que devem ser irrepreensíveis para a vinda de Jesus? Pergunto, será que temos alguma consideração pelas palavras de Cristo e para nosso bem? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lembre-se disto, que existe em nós uma espécie de grande armazém onde se guarda tudo o que se ouve de bem ou de mal. É exatamente o coração, o espírito do homem. Jesus disse que do coração está cheio, disso fala a boca. Quem tem ouvidos, ouça. Esta expressão encontra-se muitas vezes nas Escrituras, para que saibamos o valor de possuirmos uns bons ouvidos ao que Deus nos ensina. Demos o real valor às palavras de Deus que nos diz, e com boa intenção, e prestemos a melhor atenção, porque Jesus disse: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata aquilo que lhe foi semeado no coração. Não deixe roubar aquilo que lhe pertence. Mateus 13 e verso 19. Toma decisões drásticas na sua vida. Não ouça a voz do seu espírito, ouça a voz da palavra de Deus. Porque está escrito no Velho Testamento que o coração do homem é perverso. Quem o conhecerá? Um coração que não é regenerado, e mesmo aqueles que já são regenerados devem ter o cuidado suficiente de ouvir a palavra de Deus em primeiro lugar. Existem 3 coisas de que precisamos ter quando ouvimos as Santas Escrituras, porque é Deus que fala connosco. Primeiro, reverência. Quando ouço a palavra de Deus,
Vão a uma casa de oração a ouvir a palavra de Deus, ou seja, como seja, que o Evangelho seja ministrado. Quem vamos ouvir? Vamos ouvir o pregador? Ou vamos ouvir a palavra que o pregador prega? Nós somos apenas vasos e frágeis. Mas Deus é excelentíssimo, poderosíssimo, magnificentíssimo. A palavra de Deus é espírito e é vida. E quem a guarda no seu coração, guarda o melhor tesouro da sua vida. Portanto, quem é que vamos ouvir quando ouvimos a palavra de Deus? Estejamos com reverência. Em segundo lugar, com temor, e em terceiro lugar, com fé. E ouvir a palavra de Deus é também um privilégio. Jesus disse que muitos profetas e reis desejariam ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Ouvimos o que disse Jesus. Profetas e reis desejariam ouvir aquilo que Jesus falou e não ouviram. E ver o que vós vedes e não ouviram. Mateus 13 e verso 27. E agora nós vamos finalizar. Os ouvidos que ouvem. Eu creio ter falado o suficiente para que saibamos dar o real valor às Santas Escrituras, pois é Deus falando com os homens, e esse é o grande privilégio. Mas também devemos ficar com o aviso divino de que, por ser tão importante ouvir a palavra de Deus, que Satanás vai roubar aquilo que Deus nos dá. Jesus chama-nos a atenção de que o diabo veio para matar, destruir e roubar. Ele veio para dar vida e vida com abundância. João 10 e verso 10. Não deixe roubar aquilo que Deus lhe dá. Faça um exame à sua consciência e veja em que ponto na sua vida está, ou tratando das suas mãos, seus olhos, seus ouvidos, seus pés, seu coração, etc, etc. O que é que estamos nós fazendo? E esta expressão de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ela se encontra nos Evangelhos muitas vezes. E para não se esquecer, Mateus 11, 15 diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 4, 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 4, 23, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 8, verso 8, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 14, 35, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas no livro do Apocalipse, esta expressão está ali escrita mais 7 vezes. Pelo que precisamos dar o real valor e sentido. Apocalipse 2, verso 7, diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse 2, 9, 2, 11, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse 2, 17, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse 2, 29, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse 3, 6, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse 3, verso 13, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse 3, verso 23, 22, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E finalmente Jesus, depois de ter anunciado a João o Apocalipse e o governo mundial particular, no capítulo 13 do livro do Apocalipse e verso 9, Jesus disse: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas agora o Senhor diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. As Escrituras dizem sobre o ouvir ou rejeitar as palavras de Deus, muitas e variadas passagens para nosso aviso e para nosso ensino. Ouçamos com ouvidos de ouvir o que diz a palavra de Deus e evitemos problemas graves na nossa vida e particularmente no futuro, na eternidade. Nós temos terminado este assunto sobre os ouvidos. No próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos voltar a falar desta vez sobre outro assunto. E nós, até lá, nos despedimos de vós com gratidão em nossos corações por virem até nós, pois são sempre muito bem-vindos a este programa e vos pedimos que o compartilhem
segundo o vosso poder, e esperamos, se Deus permitir, se Deus quiser, voltar a estar junto de vós no próximo domingo. Até lá, que o Senhor vos abençoe. Amém e amém. Thank you.